Oi, pessoal, um vídeo rapidinho sobre o recurso do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro da prova discursiva. Alguns pontos importantes para você analisar. Há pouco tempo eu fiz um vídeo, mas eu acabei tirando o vídeo do YouTube porque eu não tinha visto que a banca já tinha reconhecido a fase do recurso contra o padrão, tá? Então eu vou te chamar a atenção para um detalhe muito importante. Você já, a esta altura, já viu que o Sebrasp publicou o padrão da discursiva e é muito importante que, muito mais do que você analisar o mérito, ou seja, analisar o conteúdo da sua questão em relação ao padrão, que você refaça as contas, tá? Isso é uma dica muito importante que eu vou dar para vocês aqui, porque não dá para atender todo mundo. Então, fica essa dica para você leve para quem for te ajudar, tá bom? Se você não conseguir conosco. É o seguinte, por exemplo, veja aqui o item 2.1 daquela questão número 1 que caiu para todo mundo, só para exemplificar. O que aconteceu? Antes, para você conseguir os 2 pontos, você tinha que identificar a decisão do tribunal e justificar, tudo bem? Veja que na reforma do padrão, a justificativa caiu. Então você vai ter que observar se o examinador te deu os 2 pontos aqui pela simples identificação exatamente da decisão do tribunal, tá bom? Eu vou mostrar um detalhe aqui que é interessante você saber, não é? Um outro detalhe para ficar clara essa exemplificação do quanto você precisa fazer contas nessa prova, que é o seguinte, olha só, veja o item 2.3, ele valia exatamente 6 pontos. E a banca trouxe 4 conceitos para apreciação de conteúdo. Então quer dizer que cada vez que você vence uma barreira, você tem 1.5. Então veja que antes o aluno tinha que falar abertamente sobre o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Porém, com a reforma que está em vermelho, né, essa fala caiu. Você pode falar sobre, mesmo que você não mencione explicitamente, né, essa questão, tá certo? Então, veja aqui. E outra coisa, quem mandou reformar foi muito espertinho. Se você prestar atenção nos termos, tá? Eu não vou ler aqui porque é rapidinho. Falando sobre a possibilidade, sim, do Poder Judiciário apreciar. A gente sabe que é uma apreciação limitada a vício, né? E não a mérito, mas você precisa observar, porque de repente, dependendo da forma como você escreveu, é cabível de acordo com a revisão exatamente do recurso. Então vamos supor que você aqui, né, alcançou, você não citou o princípio da inafastabilidade, mas você explicou esse princípio de uma forma indireta e conseguiu na primeira correção apenas 4.5. Tá certo? Na aplicação desses pontos. Então, o que acontece? Você pode observar, fazer suas contas novamente, porque talvez você tenha direito a pontos, tá bom? Por exemplo, outra coisa que você precisa levar em consideração que é o seguinte, sempre o Sebrasp, gente, olha só, muita atenção que eu vou falar que isso é importante. O Sebrasp pega a nota, o valor do item e divide por 6. Para quê? Para que ele possa, não retirar nota de redação. Porque às vezes o aluno está fazendo um recurso, um professor vai analisar e fala, olha, cabe sim, porque você respondeu tudo, você cumpriu até o item 4, mas está mal redigido, ou está sem precisão temática. Então o Sebrasp te deu 5 pontos aqui, em 6. Se você notou que você perdeu um sexto, muito provavelmente é erro de redação. Então cuidado, porque mesmo que você tenha apresentado um conteúdo completamente correto, quando vai para a banca de consolidação, se tiver erro de redação, a gente não consegue modificar. A gente tem que provar que não é só o conteúdo que está correto, mas a redação está em consonância com os princípios dos atributos textuais, de objetividade, precisão, coesão, coerência, etc. Tá bom? Então tem essa questão. Aí você tem que observar. Se você perdeu um sexto, muito provavelmente você perdeu por erro de redação. Um sexto de qualquer um dos itens. Certo? Gramática, lembrando, vale muito pouquinho, tá, gente? Muito pouquinho. Tem que pegar a nota anterior ao erro gramatical e a nota final, dividir pela quantidade de erros para você saber quantos pontos você perdeu na gramática. Porque senão a pessoa fala assim, não dá para conseguir que um ponto descontando o erro de grafia e morfossintaxe. Não, não é bem assim que funciona não, tá bom? Então, só fazendo esse alerta. Júnia, pergunta que o pessoal tá me fazendo. Será que dá para conseguir 3 pontos? Vou mostrar para vocês, ó, um resultado, vou explicar o Sebrasp. Aqui, resultado do aluno Luan Vasco, né? Um dos últimos concursos para que eu fiz recurso foi o TJPA, que foi em 2020, veja só a data, né? 3 de março de 2020, praticamente tem um ano, isso aconteceu. Ele pulou 10 casas na classificação, porque ele tinha tirado 26,67 e passou para 29,60, tá bom? Então ele conseguiu, né, ficar bem na discursiva em função
do resultado do recurso. Mas é o que eu quero dizer. Às vezes o Sebrasp vai conceder recurso para 3, 4 pontos, pode não conceder para 0,5. De repente você precisa de muito pouquinho. Mas é aí que eu estou chamando a atenção de vocês. Vocês vão ter que fazer contas o tempo todo, tá? Eu sei que o prazo de vocês é muito curto. Sempre que vocês pegarem, pelo menos aqui no Turma de Redação, que depois vocês podem ver a descrição aqui embaixo, a gente ainda tem vaga, mas naturalmente amanhã, depois da publicação, possivelmente eu não devo ter. Então, só explicando para você o seguinte, por exemplo, o que acontece no Turma de Geração Concursos? Como a gente agora tem um prazinho maior, então no primeiro e segundo dia a gente vai fazer o quê? Estudar todas as correções que foram feitas para determinada área e determinada questão. Por quê? Porque existem vícios de correção. A gente pode ali perceber que o examinador desconsiderou algum item da reforma, não é, do primeiro, do padrão de resposta. Então a gente tem que saber qual a estratégia que adota. Tá certo? Vai acontecer dessa forma. A gente primeiro faz toda uma averiguação. Inclusive no meu canal eu vou fazer boletins assim, um ou outro, se eu encontrar alguma coisa nova que eu possa ajudar vocês, né? Vocês estarão fazendo por conta, tá? Quem passou, vocês viram o Sebrasp cedendo a pontos, né? Quem passou no concurso precisa recorrer, tá, gente? Para não perder posições, principalmente se passou em posições que podem ser derrubadas por candidatos que eventualmente estejam recorrendo, estejam atrás de você. Quem quase passou, naturalmente está desesperado, tem que fazer recurso mesmo. E o restante é do direito de todo mundo. Lembrando que se você for montar seu recurso, seja objetivo, seja preciso em termos de indicação de pontos, tudo tem que ser muito claro para o Sebrasp. Não precisa ter argumentação muito robusta, a argumentação tem que bater muito com o padrão de resposta, a menos que você coloque uma fundamentação suplementar, mas que não contrarie o padrão. E reiterar o pedido ao final, tá bom? Certinho? Então, por enquanto, é essa a dica. Eu desejo a todos vocês boa sorte, né? E fiquem aqui atentos ao canal, se inscrevam aqui no meu canal no YouTube. Vai ficar os dados aqui abaixo para você saber alguma informação a mais. Se inscrevam no canal, porque provavelmente nesse meio tempo, se eu encontrar alguma coisa, alguma novidade, eu venho aqui e vou comentar, tá bom?